Olá a todos, eu sou Leonardo Abud e sejam muito bem-vindos ao meu canal, A Matriz dos Investimentos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as ações da Ambipar. Essa é uma empresa que eu tenho na carteira que teve uma alta muito forte depois do IPO, a empresa chegou a mais do que dobrar. Depois dessas máximas, a ação cai mais de 60% e eu continuo achando uma empresa muito interessante, geradora de caixa, com um modelo de negócio sustentável e por conta disso é para mim uma das melhores oportunidades que eu tenho dentro da minha carteira. Então fiquem ligados que o vídeo está bem legal. Antes de mais nada, é sempre bom lembrar que isso não se trata de uma recomendação de investimentos. Vamos lá então, pessoal, para conhecer um pouquinho das ações da Ambipar. Então, primeiro a gente tem aqui o retorno da ação, tá? Então, como eu comentei, a ação saiu aí na casa dos R$30, ela fez o IPO lá tem menos de 2 anos. Depois do IPO, a ação chegou a bater R$65 e de lá para cá acumula uma queda aí de mais de 60%. Mas o que aconteceu com a empresa? Será que mudou os fundamentos? Eu enxergo que não, eu acho que não teve mudança tão significativa. O que mais impactou, sem dúvida, para mim, foram os juros. Então, há uma questão de valuation, poxa, os juros saíram de algo como 8%, né, um juros longo, para 13%. Isso impacta muito a empresa, principalmente quando a gente olha em termos de valuation. Mas eu continuo acreditando que é uma empresa que tem um modelo de negócio interessante, com bom crescimento, com pessoas competentes. E eu vou falar um pouco mais o que a empresa faz e por que eu acho que ela é uma boa oportunidade. Então vamos lá, começar um pouquinho aí sobre composição acionária e o que são os negócios que a empresa tem. Primeiro, hoje a empresa tem 56% das suas ações na mão do seu sócio controlador, né, o seu sócio fundador, que é o Tércio Borleng Jr. Eu acho isso uma coisa muito boa, isso porque é uma empresa de dono, uma empresa de pessoas que entendem do negócio, e quando a gente fala de uma empresa que... eu gosto de empresa que as pessoas que estão ali têm bom histórico no negócio. Então, apesar de ser uma empresa que abriu capital recentemente, ela tem algumas décadas de experiência, né, algumas décadas de existência, e essas pessoas conhecem bem esse setor. Eu não gosto muito de empresas que as pessoas estão caindo ali de paraquedas, que estão no negócio há 2, 3 anos. Por conta disso, eu gosto dessa composição acionária. Quando a gente olha os segmentos da empresa, ela tem 2 segmentos, tá? Um é o Ambipar Response, o outro é o Ambipar Environment. O segmento Response faz parte, né, ele responde aí por 45% do EBITDA da empresa e o segmento de Environment são os outros 55% do resultado. Ambos os segmentos são segmentos rentáveis e que eu acho bem interessantes. Começando então pelo segmento de Environment. Como é que funciona isso, tá? Então assim, primeiro, a empresa ela presta serviços para outras empresas. Então no processo industrial, uma empresa, no processo de produção, uma empresa ela gera resíduos. Lembrando, a Ambipar ela não presta serviços para órgãos públicos, é uma coisa que eu gosto bastante, é uma empresa que presta serviços para outras empresas. Então assim, no processo de produção das empresas industriais, né, eles produzem resíduos e esses resíduos eles precisam ter algum tipo de destinação, algum tipo de descarte. A Ambipar ela justamente serve para fazer o processo de coleta, tratamento e correta destinação dos resíduos das empresas. Principalmente na busca por dar uma destinação que não leve que minimize a quantidade de resíduos que acabem indo para aterros sanitários. Então, uma empresa, né, no processo de produção, ela poderia simplesmente pegar os seus resíduos, levar para um aterro sanitário, enterrar aquilo. Só que esse é um processo que não é sustentável no longo prazo. A Ambipar vem com uma proposta de dar algum tipo de tratamento, de buscar alguma alternativa dentro da chamada economia circular, ou seja, de buscar alguma alternativa de reinserir aquele resíduo dentro da economia. Então assim, ela tem diversas empresas que ela atende, então no segmento de mineração, papel e celulose, cimento, enfim, são diversos. E o que ela busca, então, como é que é o processo? Ela faz estudos junto com essas empresas, propõe algum tipo de processo de tratamento, né, como comentei, coleta, tratamento e destinação dos resíduos. Esses contratos geralmente são de 5 a 10 anos, então são contratos longos, ela não fecha um contrato de curto prazo. São projetos com boa rentabilidade, ela busca TIR de algo como 22% a 25%, o que faz com que a empresa hoje opere num ROIC de mais de 20%. Então, uma empresa que tem uma boa rentabilidade, num processo que as empresas elas precisam contratar. Então, não é um serviço cíclico, a empresa que está contratando a Ambipar, ela não pode simplesmente decidir que, poxa, esse ano está difícil, então eu não vou contratar o seu serviço, eu vou simplesmente descartar o meu resíduo no mar. Não é uma possibilidade que as empresas têm. Além disso, o que eu enxergo é que esse é um segmento que a legislação, que a regulação tem subido muito a barra e é um processo sem volta, tá? A gente viu nos últimos anos um aumento, né, da onda ESG. Óbvio que muitas empresas adotaram o chamado greenwashing, ou seja, o que é o greenwashing? É simplesmente fingir
que elas estão buscando alguma alternativa ambientalmente correta, mas eu vejo muitas empresas que de fato querem dar o melhor tratamento possível para os seus resíduos e, de novo, a legislação, a regulação tem subido a barra, então para mim isso é um caminho sem volta. A empresa tem conseguido entregar um bom crescimento orgânico, então tem crescido aí na casa dos 15 a 20% organicamente, ou seja, sem considerar as aquisições que ela tem feito. Um outro processo que ela tem feito, né, depois do IPO, que ela buscou fazer com capital, a destinação do capital levantado no IPO foi para fazer aquisições de empresas. Então ela busca fazer aquisições de pequenas empresas, em que ela vai buscar pagar pouco, pagar um baixo múltiplo para essas empresas adquiridas, absorver a tecnologia, absorver a carteira de clientes e oferecer também para os clientes que ela já tem os serviços que a Ambipar já oferece também para outras empresas. Então ela faz o chamado cross-sell. Para mim é um processo muito interessante, um grande potencial de crescimento de uma empresa que tem um bom ROIC e que tem contratos com uma boa receita recorrente. Como eu comentei, um setor que para mim tem uma tendência de crescimento secular, como a gente diz, é um caminho sem volta e a Ambipar é a empresa mais bem posicionada hoje no mercado brasileiro. Quando a gente olha para o segmento de Response, esse é um segmento em que ela faz o serviço de resposta a urgências e emergências ambientais. Então, quando uma empresa, por exemplo, tem lá tomba um caminhão na pista de produtos químicos, a Ambipar é acionada para fazer a contenção e limpeza dos resíduos, dos produtos químicos que caíram na pista. Então, as empresas contratam a Ambipar justamente para dar esse suporte. Esse é um segmento em que ela já tem uma consolidação grande de mercado aqui no Brasil, ela tem mais de 70% do market share, e por conta disso, ela tem buscado oferecer esses serviços, crescer esse serviço em outros países. Hoje, mais ou menos 70% do segmento de Response fica em outros países, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá. Lá fora, esse é um segmento que tem um potencial de crescimento bem mais alto, ela estima algo como 15% a 20%, fora as potenciais aquisições que ela tem feito, consolidando o mercado lá fora. E além disso, falando um pouco do mercado lá fora, né, o que aconteceu recentemente, eles soltaram um fato relevante que, no meu entender, gerou muito valor para a empresa, tá? Mostrou o potencial valor que essa empresa tem. Eles fizeram uma operação estão fazendo, né, anunciaram uma operação junto a uma SPAC. Uma SPAC é uma empresa casca, é um processo muito comum lá nos Estados Unidos. Então essa empresa casca, ela já tinha o capital comprometido, e o que ela vai fazer, ela vai adquirir algo como 28% do segmento de Response da Ambipar, vai fazer uma injeção de capital no segmento de Response. O múltiplo que eles pagaram por esse pedaço dentro da Ambipar Response foi de algo como 11 vezes EBITDA dos últimos 12 meses. Para vocês terem uma ideia, a Ambipar como um todo negocia hoje algo como 6,5 vezes EBITDA dos últimos 12 meses, mostrando como ela está descontada em relação ao que os investidores, numa transação privada, têm feito. Além disso, existe também um potencial earn-out. Earn-out é um mecanismo em que, caso a empresa atinja algumas métricas, ela deve receber um valor adicional por aquele pedaço que ela vendeu. Então, caso ela atinja essas métricas, que são métricas baseadas em preço da ação dessa nova companhia, a empresa deve receber um adicional, né, aqui um earn-out potencial, e que faria com que o múltiplo desse pedaço, né, dessa Ambipar Response que está sendo transacionado fosse para algo como 13 vezes EBITDA, mostrando aí o potencial que a empresa tem para destravar. Não só isso, né, um outro ponto, aqui eu trago o que eles têm feito já com essa, qual que é a ideia que eles têm com esse segmento de Response. Esse processo deve injetar capital dentro da Ambipar. Isso vai aumentar o poder de fogo para a Ambipar continuar fazendo aquisições lá fora. Então aqui, recentemente, eles soltaram um comunicado de aquisição da Graham Utilities, uma empresa no Canadá, de serviços também de respostas a emergências, né, no segmento rodoviário. Essa é uma empresa em que eles pagaram um múltiplo abaixo de 6 vezes EBITDA e fatura 3 milhões de dólares com um EBITDA de algo como 1,5 milhões de dólares, ou seja, uma margem EBITDA de mais de 40%, um negócio muito interessante, a um múltiplo baixo, eles continuam adquirindo essas empresas, para mim, um movimento bem interessante. Não só isso, uma das grandes dúvidas do mercado é com relação à alavancagem da Ambipar. Essa negociação com a SPAC ajuda a destravar, né, a reduzir a alavancagem da empresa. A empresa hoje tem uma alavancagem de algo como 2,8 vezes dívida líquida EBITDA. Com essa injeção de capital, isso cairia para algo como 1,5 vezes EBITDA, tirando aí um pouco desse peso de alavancagem. E aí, para mim, um dos principais pontos que bateu muito forte nas ações foi a questão de juros subindo, tá?
Então as ações tiveram, a gente vê aqui os juros futuros, né? Isso aqui é um contrato de day long de 2029. Esses juros longos, né, os juros futuros saíram de algo como 8,8% para mais de 13%, e a gente viu em marrom o que aconteceu com as ações da Ambipar. Então, juros para cima, ações da Ambipar para baixo. Minha visão é que quando os juros normalizarem, e eu acredito que os juros vão normalizar, 13,5% de juros não é um juro sustentável para nenhum país, e o Brasil, por mais as dificuldades fiscais que ele tem, eu não acho que isso aí é o sustentável de médio e longo prazo. A hora que esses juros vierem para um patamar mais normalizado, é aí que eu acho que as ações da Ambipar têm um grande potencial, e a gente vai olhar um pouquinho também no valuation, vocês vão entender um pouco a minha visão. Lembrando, pessoal, que eu peço para vocês que assim, se inscrevam no canal, que compartilhem, que deixem o like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Gosto muito, a gente teve a primeira live do canal, tivemos uma interação muito boa, gostei demais. Daqui a algumas 2 semanas a gente vai fazer a outra live, então fiquem ligados, foi bem interessante, participem, eu respondo perguntas, eu mostro um pouco da minha carteira e tem sido uma interação muito legal com os nossos, com a nossa audiência, com os nossos inscritos. Então se inscrevam no canal, compartilhem, que isso me ajuda demais. Continuando aqui, o que a gente viu foi que o Ibovespa teve uma queda de 20% no último ano, enquanto que o índice de Small Caps teve uma queda de 35%. As Small Caps foram trituradas nos últimos 12 meses. Por um lado, eu acho que abre uma janela muito interessante para quem tiver paciência, para quem tiver olho nos fundamentos das empresas, é uma baita oportunidade. Então, para mim, eu enxergo um potencial muito bom para a Ambipar, tá? Não só para a Ambipar, para diversas outras Small Caps. E aí, falando um pouco de valuation, o que eu vejo, né? A gente tem aqui, não tem nenhuma empresa muito comparável com a Ambipar, no Brasil não tem nenhuma empresa comparável, mas a gente tem, por exemplo, a Horizon, que é uma empresa de aterros sanitários aqui no Brasil, negociando algo como 10 vezes EBITDA. Ela tem uma margem EBITDA na casa dos 40%, é uma margem mais alta, mas assim, o negócio de aterro sanitário para mim é um negócio até um pouco pior, mas a Horizon negociando aí na casa das 10 vezes EBITDA, enquanto que a Ambipar negocia algo como 5,7 vezes EBITDA para 2022, uma margem EBITDA de 28%. Olhando para um pouco lá fora, algumas empresas um pouco mais comparáveis, a gente tem a Clean Harbors negociando a 8 vezes EBITDA, só que um negócio pior, que cresce menos. A Clean Harbor negocia com uma margem EBITDA de 17%, cresce menos e no múltiplo de 8 vezes EBITDA. Então, eu não vejo muito motivo para a Ambipar negociar menos de 10 vezes EBITDA num cenário um pouco mais normalizado. Por fim, obviamente, a gente não pode deixar de falar um pouco dos riscos. Para mim, o principal risco é a dificuldade de integrar essas aquisições. A empresa fez muitas aquisições nos últimos 2 anos, tem conseguido manter margens boas, mas é óbvio que isso aqui, para mim, é um dos grandes riscos. O que joga a favor é que são aquisições de pequenas empresas, ela já tem um histórico de conseguir fazer essas integrações de maneira bem feita. Então, para mim, joga a favor essa questão, mas é um dos grandes riscos. O outro são os juros mais altos e por mais tempo. É uma empresa alavancada, é uma small cap, é uma empresa de crescimento. Então, sem dúvida, juros muito altos e por muito tempo é um fator negativo para as ações. E também o crescimento abaixo do esperado, como eu comentei também, é uma empresa de crescimento. Apesar que no valuation que a empresa negocia não demanda grande crescimento para justificar o seu valuation, por conta disso, para mim está muito depreciada também. Quando a gente olha um pouco aqui o nosso score, matriz dos investimentos, para mim o valuation dela é uma das empresas com melhor valuation dentro da minha carteira. Uma boa rentabilidade, ROICs acima de 20%, uma previsibilidade razoável, contratos de longo prazo, uma governança também razoável, aqui um acionista controlador que tem boa parcela, tem 56% da empresa. Não gosto muito dessa organização de você ter uma holding, preferia que tivesse o desmembramento das 2 empresas, isso traz um pouco de governança melhor, mas ok, paciência, não acho também que seja nenhum tipo de deal breaker, né? Expectativa de crescimento, eu acho que é uma empresa que tem uma expectativa de crescimento muito boa, de novo, uma tendência secular, um negócio que para mim tem um bom potencial de crescimento, melhora de regulação, enfim, esse é um pouco da visão geral para as ações da Ambipar. Por fim, pessoal, de novo quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, que deixem o like, que comentem aqui o que vocês acharam, se vocês têm as ações da Ambipar, se vocês não têm, se gostam, se não gostam, eu sempre busco ler e responder os comentários. Agradeço de novo a atenção de todo mundo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.